Bom dia, aqui é Betina Rocha, seu Morning Call do dia 23 de abril da XP Investimentos. O Ibovespa subiu 2,2% ontem, aos 80,7 mil pontos, seguindo o exterior, que também se recuperou após quedas dos dias anteriores. O dólar comercial subiu 2,65% e chegou a um novo recorde de 5,45. Em 2020, o real brasileiro é uma das moedas mais fracas do mundo, com uma desvalorização de 26,15%. Isso se compara ao rand sul-africano, com desvalorização de 26,8%, o peso mexicano perdendo 22,7% e o peso colombiano perdendo 18,7%. Em momentos de alta aversão ao risco, o dólar tende a se valorizar frente às moedas de países emergentes. Além disso, os baixos juros no Brasil levam a uma saída de investidores estrangeiros de curto prazo em renda fixa, ajudando a desvalorizar o câmbio no Brasil. A nossa carteira Top 10 Ações XP do mês de abril tem exposição a várias ações de empresas multinacionais e exportadoras que se protegem e se beneficiam de uma desvalorização cambial. São elas Vale, Suzano, JBS e Marfrig. Nesta manhã, mercados internacionais oscilam pouco após dados fracos de serviço e manufatura na Europa. Futuros do S&P 500 nos Estados Unidos e bolsas na Europa seguem de lado, após fechamento misto nos mercados asiáticos. Refletindo os impactos negativos da pandemia do coronavírus, o PMI composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 29,7 em março para a mínima histórica de 13,5 em abril, bem abaixo da expectativa de mercado de 26. No Brasil, em resposta à crise econômica do país e visando aprimorar ações estratégicas para a retomada do crescimento nacional, o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, anunciou nesta quarta-feira o programa Pro Brasil, que, segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, prevê 30 bilhões de reais de investimentos públicos e 250 bilhões de reais em contratos de concessões à iniciativa privada. O programa foi apresentado por slides sem detalhamento e deve ter uma reunião inaugural na próxima sexta-feira. De acordo com Braga Neto, a estruturação deverá acontecer entre maio e julho e o detalhamento entre agosto e setembro. No mundo político, chamou a atenção o destaque conferido ao general Braga Neto, chefe da Casa Civil, na centralização e anúncio do programa, que não contou com a presença de integrantes do Ministério da Economia. Também tem sido conferido protagonismo ao general em outras ações do governo, como o diálogo com partidos no Congresso. Além disso, o plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei que amplia o número de pessoas que poderão receber o auxílio emergencial de R$ 600. No mesmo texto, foi ampliado o acesso ao benefício de prestação continuada, de forma permanente, o que tem impacto de cerca de 200 bilhões de reais em 10 anos. O governo já vetou medida semelhante. O que preocupa é que, ao mesmo tempo, o Ministério da Cidadania disse que não poderá antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 por falta temporária de dinheiro. O pagamento da segunda parcela deve ficar apenas para maio. O ministro da Saúde, Nelson Taixe, anunciou ontem que pretende apresentar em uma semana um plano para o início do relaxamento das medidas de distanciamento social no país, apesar de ter admitido que a disseminação do vírus após o abrandamento da quarentena é um risco. O relaxamento das medidas de isolamento social em várias regiões do Brasil já se reflete no setor varejista, que já contava ontem com 43 shopping centers reabertos em 19 cidades. Na agenda de indicadores e eventos de hoje, os destaques serão a participação do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, em videoconferência com o senador Tasso Gereissati e o economista Marcos Lisboa, e a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos, em teleconferências fechadas à imprensa. No exterior, o destaque será o PMI composto preliminar dos Estados Unidos em abril e pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos às 9h30. Com isso, ficamos por aqui. Bom dia a todos.